Aí o cara faz, meu. Você vem aqui pra quê então, seu idiota? Vai tomar no seu... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos comentar um caso clássico, uma treta muito clássica e muito famosa da televisão brasileira. Foi o episódio quando João Gordo e Dado Dolabella tiveram um pequeno desentendimento, por assim dizer, no programa de entrevista de João Gordo. Mas antes da gente fazer aqui uma breve análise e tecer breves comentários sobre o comportamento não verbal de Dado Dolabella e João Gordo nesse evento emblemático, vale a pena lembrar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Vamos então entender o contexto que se trata essa polêmica e histórica treta da TV brasileira, que teve mais de 20 anos de carreira na televisão, sendo 12 deles apenas na MTV Brasil. Foi um entrevistador que dirigiu, dentre vários programas, o seu famoso programa de entrevistas conhecido como Gordo a Gogô. Entre várias pessoas famosas que passaram por lá, em um dos episódios, o público foi surpreendido, por assim dizer, com uma grande polêmica. Algo que quase 20 anos depois continua sendo fato de curiosidade e até mesmo chamando a atenção das pessoas que assistem essa entrevista. Sim, nós estamos falando do desentendimento que rolou durante a entrevista entre Dado Dolabella, na época ex-ator global, e o entrevistador João Gordo. Uma polêmica que contou até mesmo com pancadas na mesa, supostas armas brancas ou armas improvisadas, movimentação, gritaria, seguranças tentando apartar o que poderia ser realmente uma briga mortal e muito some daqui, meu, some daqui. Some daqui, meu. Some daqui, mano. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Vale a pena lembrar que hoje, quase 20 anos depois dessa treta, desse desentendimento, tanto Dado Dolabella quanto o João Gordo já comentaram sobre esse evento em podcasts, já falaram sobre ele publicamente. Se eu fosse já na maldade pra fazer alguma coisa com ele, eu ia puxar e ia fazer a maldade, não ia botar os brinquedos pra ele ali na mesa. Falei, toma aí, brother. Aí, o porrete, então esses brinquedinhos aí, escolhe o teu. Sabe? Tava numa ali de... assim, vamos ver até onde vai sair. Ah, o cara foi lá, meu, e o cara foi numas de zoar, saca, meu? Mas não uma zoeira playboy, assim, saca? Não era pra ter treta, cara. Eu acho. Algo que ficou bem claro na narrativa dos dois, comentando sobre esse evento, é que aparentemente nenhum dos dois tinha lá muita simpatia um para com o outro. O João Gordo tinha um estilo totalmente diferente, parecia não compactuar, nas palavras dele mesmo, com o estilo de playboy do Dado Dolabella. E o Dado Dolabella deixou claro num podcast que já não tinha lá muita simpatia para com o João Gordo no momento que ele chegou para fazer aquela entrevista. Os dois deixam bem claro também, quando eles comentam sobre esse assunto hoje em dia, que aparentemente rolou um desentendimento que foi se escalando e quase gerou uma agressão física. Hoje nós vamos então analisar esse momento, essa situação, para entender um pouco mais sobre o comportamento não verbal dos dois e falar um pouco sobre sinais de raiva, sinais de ansiedade e até mesmo prevenção em segurança. Vamos dar uma olhada então nessa polêmica. Mais um Gordo a Gogô aqui na MTV, aqui representou o ator ex-global Dado Dolabella. E aí, Dado, beleza, velho? Beleza, irmão? Ex-global, velho, como é ser um ator ex da Globo, cara? Aqui é interessante já observar o seguinte, os dois se cumprimentam, o João Gordo mais de uma vez deixa claro no verbete dele ali, ex-global, o ator ex-global, o Dado Dolabella que é ex-global, e aí, o Dado Dolabella, como que é ser ex-global? Nesse contexto, quando a gente tá falando ali da Globo, que até então na época era uma titã do entretenimento brasileiro, quando o João Gordo fica repetindo ex-global,
Isso pode sim soar de forma pejorativa e pode ser interpretado pelo Dado Dolabella como algo ofensivo, como se estivesse dizendo, esse cara aqui que é ex-membro de uma coisa boa, de uma instituição boa em questão de fama, né, muito famosa, hoje não é mais membro, ou seja, isso poderia soar em tom comparativo, dizendo que o cara não tem tanta fama quanto tinha na época que era global. Você vê que o próprio Dado Dolabella se ajeita na cadeira, né, depois que ele ouve várias vezes ex-global, e principalmente quando ele vai começar a falar, demonstrando aqui um pico de ansiedade, o que também é muito comum, né, a ansiedade no início de uma entrevista é uma reação muito comum. Cara, não sei, eu nunca me considerei um ator global, assim. Mas você trabalhava na Globo? Trabalhava. Então você era global, pô. É, mas eu acho que isso daí é um rótulo que a galera criou e... É interessante observar que o Dado Dolabella tá com a musculatura do ombro totalmente tensionada. Ele tá ocupando pouco espaço ali na cadeira dele, no assento dele. Ele tá se movimentando de maneira muito letárgica, ele faz um ou outro gesto com a cabeça, balança a cabeça também de forma muito devagar, não faz gestos abrangentes, ou seja, nesse momento a linguagem corporal do Dado Dolabella é acuada. Ele está acuado, tá ansioso, tá bem desconfortável nesse começo. E na linguagem paraverbal você vê que o João Gordo inicia falando num ritmo acelerado, né, num tom acelerado. E aí, Dado Dolabella, como é que é, cara? Como é que é ser o ex-ator global, Dado? Fala pra gente aí, Dado. E o Dado Dolabella responde de maneira totalmente oposta. Tanto em velocidade, né, que a gente fala do fluxo verbal, ele responde um pouco mais lento. Cara, não... acho que não. É, mas eu acho que isso daí é um rótulo que a galera criou e... eu nunca me considerei assim, entendeu? Então a gente já consegue ver uma discordância, tanto no fluxo de um com o outro, não tá tendo espelhamento, né? O João Gordo tá falando super rápido, super dinâmico, e o Dado quebra isso, respondendo de maneira bem devagar, quanto na mensagem. O João Gordo dá uma mensagem no sentido positivo, né? No sentido concordante, dizendo, você é ex-ator global, e o Dado já abre respondendo no sentido negativo, no sentido de negar o que foi colocado. Não, eu não me considero ex-ator global. Então, desde o início, a gente já vê que não tem sintonia alguma entre o que os dois estão conversando aqui. Eu nunca me considerei assim, entendeu? Mas qual o perfil do ator? Dá pra ver a postura aqui do Dado Dolabella super tensionada, ele tá até mesmo agarrando ali com as mãos no assento. E a tensão muscular, conforme é comentado em Gets to the Truth, o corpo fala, enfim, qualquer livro que vai comentar aí sobre o comportamento não verbal, vai falar da relação entre tensionamento muscular e um aumento de estresse, raiva e ou medo. Global, cara, você se enquadra esse perfil. E dá pra ver a prosêmica também, o João Gordo tá projetando o corpo pra trás, se afastando do Dado Dolabella, e em prosêmica, quando a gente se afasta de algo, geralmente a gente não simpatiza com aquilo. Se eu gosto de algo, eu tenho uma tendência a me projetar, né, chegar com o meu corpo mais próximo daquilo. Se eu não gosto, ou se eu não tenho muito conhecimento, muita familiaridade, eu vou me afastar fisicamente daquilo. Viu? Gatão, tal, pá, comentou. Não, lá tem vários atores, pô, de teatro maneiríssimos. Novamente, a gente vê uma negação do Dado Dolabella, no sentido paraverbal, o João Gordo dá uma ideia e o Dado nega essa ideia verbalmente, reforçando pra gente de que não tá tendo realmente sintonia alguma entre os dois desde o começo da entrevista. Mas por que você saiu de lá, cara? Porque a minha parada é música, velho. É mesmo? Agora, é... Você também, cara? Também. Jura por Deus, cara? Também. Quem mais? Maurício Matar? Quem mais? Ali você vê que o Dado Dolabella tá colocando a mão entre as pernas, próximo ali à região do colo dele. Esse tipo de gesto comumente é chamado de a postura do homem castrado. É um gesto muito associado ao desconforto e até mesmo à sensação de fragilidade. Quando a pessoa se sente inferiorizada ou até mesmo hostilizada em algum momento, é muito comum, ainda mais para os homens, colocar a mão próxima às regiões genitais como se fosse um intuito de proteger algo que é vital para você. Por isso que essa postura do homem castrado é muito associada quando a gente se sente fragilizado ou hostilizado no ambiente. Fábio Júnior, que é ator e músico, Frank Sinatra, Elvis Presley. É mesmo, né? Uma galera. É mesmo. É muito interessante ver o conteúdo da mensagem verbal. O João Gordo tá fazendo um tom de piada, o que era característico do programa dele, dizendo, caramba, tu saiu da atuação e agora tá fazendo música? Nossa, quem mais, cara? Maurício Matar, Fábio Júnior, fazendo ali comentários num tom jocoso, que pode ser interpretado pelo Dado Dolabella como sim, falando da carreira dele de forma pejorativa. E o Dado Dolabella responde de maneira negando isso também, novamente ele nega essa mensagem que está sendo verbalizada, dando exemplos opostos, ou seja, exemplos muito positivos. Tanto que ele fala Frank Sinatra e Elvis Presley, que também eram atores e viraram músicos. Os dois estão fazendo questão de deixar claro que um não está concordando com o outro desde o começo da entrevista. É mesmo, né? Mas você começou a cantar, que tipo de som romântico você faz? Eu vi um disco seu aqui, velho. É interessante observar que tem muitos momentos de silêncio na comunicação entre os dois. O João Gordo fala alguma coisa, o Dado fala outra coisa e
um fica falando o outro fala aham, pois é. O silêncio é um grande indicador da sintonia paraverbal. Quando existe uma sintonia, eu tô me comunicando com outra pessoa e a gente tá engajado empaticamente, é muito difícil ter momentos de silêncio. É quase como se fosse uma dança. Eu paro de falar e a outra pessoa fala. Eu paro de falar e a outra pessoa fala. Em situações onde nós estamos empaticamente conectados. Quando não existe essa conexão empática, acontece justamente o oposto. Eu não tenho vontade de falar, então ficam essas lacunas repletas de silêncio entre a comunicação da outra pessoa e a minha. Deixa eu ver aqui. Faço, velho. Faço música sobre relacionamento. Dando pra você. Não, dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque é uma coisa que eu não sei. Aí o João Gordo faz o comentário, né, dando pra você, obviamente em tom de piada, o que era característico do programa do João Gordo na época. Dado Dolabella não responde a piada, não dá risada à piada, ou seja, nós não temos um comportamento espelhado. João Gordo faz a piada e dá risada, Dado Dolabella não complementa a piada, não responde a piada e não dá risada. Ou seja, a ausência completa de espelhamento não verbal e paraverbal, o que traduz pra gente novamente a ausência de sintonia emocional nesse momento. Vamos ver a resposta da Dolabella pra piada do João Gordo. É uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali, tá dado pra você, né? Uma coisa duplo sentido, assim. Dado Dolabella nesse momento faz uma resposta um pouco mais ofensiva. Ele fala assim: eu não sei se é uma coisa que você vai ter cérebro pra entender, o que pode sim soar já mais pejorativo, já mais ofensivo. Mas reparem principalmente que nesse momento, após ver uma piada sendo feita com o nome do CD dele, e nesse contexto uma piada que pode ser interpretada como algo que tá ferindo o ego do Dado Dolabella nesse momento, é quando ele começa a se movimentar mais. É o primeiro momento que ele faz um gesto abrangente com as mãos, ele avança a mão na direção do João Gordo, e a voz dele fica mais alta, porém o tom vocal dele fica mais agudo, o que identifica pra gente que teve um aumento sim na sensação de ansiedade, um provável processamento da emoção de raiva. Eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali, tá dado. Nesse momento aqui, como a gente consegue observar nas pesquisas e nas tabelas do protocolo SCANS, durante a raiva, nosso pitch vocal fica mais agudo e nossa voz fica mais elevada. Como a gente já falou também em vídeos sobre violência premeditada, quando a pessoa começa a ficar com raiva em situações de pré-agressão, é muito comum que as mãos comecem a se movimentar primeiro, os gestos comecem a ficar mais longos na direção do nosso alvo, daquela pessoa que a gente quer de repente atacar. Basicamente isso ocorre porque quando sentimos raiva, dentre vários hormônios que são secretados na corrente sanguínea, alguns deles como a adrenalina e o cortisol, tendem a gerar um enrijecimento muscular e até mesmo um formigamento nas extremidades, como na ponta dos dedos e nas mãos. Então a gente começa a movimentar mais essa região, as mãos, os dedos, porque elas estão mais energizadas. E movimentar a mão na direção do alvo, do seu suposto, né, enfim, do seu presumível ataque, é uma forma de ensaiar com as mãos o ataque que você iria ou irá fazer daqui a pouco. Pra você, né? Uma coisa duplo sentido, assim. Mas nada, ensina, mas porque você, assim, o seu perfil é perfil de comedor, não é? Aí, velho, uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa. Ah lá, o Dado Dolabella corta totalmente a comunicação paraverbal, não dá nenhuma concordância com o João Gordo pega e faz uma piada agora no sentido contrário. Ao invés de falar dado pra você, ele vai falar o contrário. Não, dado é, entre aspas, o comedor. E mais uma vez, o Dado Dolabella não concorda, ele não dá nenhuma concordância paraverbal, não fala que sim, ele quebra totalmente a pauta e traz ali, né, mostra os brinquedos dele, vamos dizer assim. Trouxe uma bomba, um cano, um Eu revólver? trouxe um negócio aqui, ó, pera aí. O cara trouxe armas, cara! Que é isso, meu? Pra que isso? Pra que é isso, velho? Umas paradinhas, brinquedinhos, né? Mas você costuma usar isso das pessoas, cara? Eu costumo, cara. É mesmo? É. Você trouxe isso aqui pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo ou pra me arrebentar? Bom, o João Gordo faz a piada, o Dado Dolabella não responde a piada, não dá risada, mais uma vez, somente os sinais aqui de falta de concordância paraverbal. Aqui é interessante ver uma coisa, Dado Dolabella ficou o começo da entrevista inteiro numa postura não verbal acuada. Ele estava ali na postura do homem castrado, porém quando ele pega a arma, vamos deixar dessa forma, quando ele pega o que pode ser usado como arma, um machado, reparem como ele muda a postura não verbal dele. Ele abre as pernas de forma mais confiante, as pernas estão firmadas agora de maneira mais sólida, a região genital dele está exposta, está à mostra, ou seja, ele não se sente fragilizado nesse momento. Vai ficar na minha mão? É mesmo? Se a gente der Ele até mesmo se projeta na direção do João Gordo e começa a falar no volume vocal mais alto. Ou seja, nesse momento podemos entender supostamente que ele ficou bem mais confiante, bem mais autoconfiante, se sentiu até bem mais potente, talvez por saber que está com alguma arma em mão, com algum objeto que ele pode utilizar para se defender, o que inclusive reforça a mensagem paraverbal que ele estava dizendo agora. Isso aqui é para caso a gente tenha algum problema, isso aqui que eu trouxe e tal. É interessante ver que na linguagem corporal dele isso se reflete, ele realmente ficou mais confiante, se sentiu mais autoconfiante, mais confortável
Gordo com, entre aspas, essas possíveis armas em mão. Problema a gente... meu irmão, isso é na mão aí, quando eu fico facinho, nervoso, velho. cara, eu tive um problema na Globo. Mas você fica nervoso, Aí ele começa até a falar bem mais agora, ele se solta bem mais quando ele pega essas supostas armas aí. cara, toa? Às vezes eu fico. Por quê? Mas você veio assim todo pé atrás aqui, cara. Nervoso com o quê, tá cara? na frente mesmo. Não, a parada é a seguinte, velho, é porque, assim, dizem que Perceba que o Dado Dolabella não mantém o contato visual com o João Gordo. Contato visual em situações de pré-agressão, em situações de raiva, é um grande indicador de ensaio. Quando a gente está mirando num alvo, quando a gente pretende atacar esse alvo, uma das coisas que a gente precisa é saber quem é o alvo, é focar nesse alvo para poder atacá-lo. Portanto, manter um olhar direcionado de forma sustentada é algo muito comum numa situação de pré-agressão. Talvez o Dado Dolabella tenha propositalmente evitado olhar para o João Gordo para ele mesmo não ficar mais nervoso, mais ansioso e até mesmo não partir para cima. Uma vez que você tira o contato visual, você consegue diminuir as probabilidades de cometer um ataque contra aquela pessoa. Se você começa a se concentrar, olhar focado para aquela pessoa, isso pode sim te estimular a partir para cima dela. eu era teu fã pra caralho. Não é mais, cara. Não. Nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho? Movimento punk, velho. Vai tomar no seu cara cu, punk, meu. Vai velho. idiota, cara. Essa é velha, velho. Vai idiota, cara. Bom, aí no primeiro momento que o João Gordo xinga o Dado Dolabella, manda o Dado Dolabella tomar naquele lugar, chama o Dado Dolabella de idiota, aqui nós temos então o primeiro embate, e é nesse momento, após ser xingado de maneira direta, que o Dado Dolabella olha pro João Gordo. Não só nós temos o olhar dele, como nós temos os olhos arregalados, e temos aqui o que a gente chama de a rosnada, entre aspas, que é basicamente quando a gente tem a musculatura do lábio superior sendo elevada. Esse tipo de expressão facial, de comportamento facial, é muito comum em situações de pré-ataque. É literalmente como se a gente estivesse rosnando para outra pessoa, para um oponente, alertando ele que nós vamos atacá-lo. Essa é velha, velho. Peraí. Quem é você, playboyzinho de merda? Aí o João Gordo começa a ficar bem mais ansioso, o pé dele começa a bater ali embaixo, a gente consegue ver o pé do João Gordo batendo. Peraí. Quem é você? Indicando que ele tá cada vez mais ansioso, a gente consegue ver o volume vocal do João Gordo ficar mais elevado. Peraí. Quem é você? As mãos se moverem mais, De merda. tanto que ele vai lá e bate na mesa. Ou seja, nesse momento o João Gordo tá ficando realmente muito ansioso. Mas ele tá tentando manter uma postura de superioridade. Tanto que ele tá ali com o queixo elevado, ocupando bastante espaço na mesa dele ali de forma relaxada. E o Dado Dolabella, comparativamente, está numa postura totalmente acuada. Musculatura do ombro tensionada, peito curvado para dentro, as pernas bem próximas do tronco dele. Cabeça projetada para baixo, as mãos para baixo, tensionando ali, segurando o machado que tá na mão dele. O Dado Dolabella comparativamente está numa postura muito acuada, tá se sentindo um animal fragilizado. Ele tá nesse momento como se fosse um animal acuado, se sentindo ali fragilizado, prestes a ser atacado. Esse tipo de cenário não é bom, porque é muito propício que uma pessoa nesse tipo de linguagem corporal tenha um rebote ali emocional e reaja de maneira totalmente instintiva achando que tá fragilizada. É como se fosse realmente, como se fosse um animal achando que vai ser atacado por um caçador. Tanto que, olha a postura do Dado Dolabella agora em sequência, olha o que ele vai fazer. De movimento dessa porra, A partir do momento que aquela energia dele que estava retida, de animal fragilizado, de animal hostilizado, se solta, é quando ele realmente entende que ele vai ali ter o rebote emocional, lutar, entre aspas, contra o caçador que está vindo ali caçá-lo. Seria basicamente essa sensação. quebrar. Tanto que depois que ele libera a primeira descarga de energia, ele vai, avança na direção do João Gordo, demonstra uma proxêmica mais íntima, ou seja, nesse momento fica num nível mais alto que o João Gordo, ou seja, nesse momento ele realmente cresceu, ele teve um aumento drástico de confiança, toda aquela energia dele que estava contida explodiu. A mesa, mano. Qual o problema? Tira a arma da mão do João Gordo. Pegou minha mesa, velho. Você tá louco, meu irmão? João Gordo levanta, mas mesmo assim o Dado Dolabella não recua, né? Não refuga. O que aconteceu com você, meu problema? João Gordo também não refuga, estufa o peito, coloca as mãos na direção do Dado Dolabella. Interessante ver que o João Gordo nesse momento tá com as duas palmas da mão para cima e demonstrando ali um pitch vocal mais elevado, a voz dele ficou mais aguda. O que aconteceu com você, meu problema? As palmas da mão para cima são o que a gente costuma chamar de gesto do pedinte. É um gesto geralmente associado à submissão e nesse contexto a gente pode observar que é um gesto de apaziguação, como se ele estivesse tentando pedir pro Dado Dolabella apaziguar a situação e se acalmar. Que você tá louco, Playboyzinho de merda? Playboyzinho de merda mesmo, E você? cara. Que você tá louco, meu irmão? E Que você, é isso? tá louco você, papai? Você tá aí, meu. Você tá aí, É mano. tu, bicho. Um começa a empurrar o outro. Que
João Gordo pega a corrente. Que foi, meu? Qual foi? O que é? Qual é? Qual é a sua? Vai essa merda aí, vai. Que foi? Aqui é interessante que os dois, um começa a perguntar pro outro o que foi, o que é. Os dois com a mão em riste, você consegue observar o peito estufado e o queixo elevado. Esse é um comportamento muito comum em disputas territoriais entre mamíferos. Você consegue observar esse comportamento entre grandes primatas não humanos, cangurus, lobos, grandes felinos, que é basicamente esse ímpeto de estufar como se fosse o peito e o queixo, tentar parecer maior que o seu oponente. Esse é um comportamento muito comum em disputas de território. Basicamente como se eu estivesse dizendo para o meu oponente, olha, eu sou maior que você, eu tenho mais poder que você, portanto eu mando nesse território, você pode então ficar quieto aí na sua. Qual foi? O que é? Qual é? Qual é a sua? Vai essa... Tanto que até o João Gordo se sente ali mais no controle da situação e é ele que se aproxima do Dado Dolabella. Até porque contextualmente é o programa do João Gordo, é o ambiente dele, então faz total sentido o João Gordo se sentir como o macho dominante nessa situação. Merda aí, vai, seu palhaço. E aí você entra naquele questionamento, o que pode ter movido esse tipo de situação? Será que realmente o Dado Dolabella queria chegar ali e cometer uma agressão do zero, bater no João Gordo, machucar o João Gordo, de repente matar o João Gordo? O próprio Dado Dolabella deixa isso claro numa entrevista recente, onde ele disse que se ele quisesse fazer isso, ele ia chegar e já ia ter feito isso de primeira. O João Gordo também reconhece isso numa entrevista que ele deu pro Flow recentemente. Entendeu? Aí, tanto é que, pô... Se eu fosse já na maldade pra fazer alguma coisa com ele, eu ia puxar e ia fazer a maldade. Não ia botar os brinquedos pra ele ali na mesa. Falei, toma aí, brother. Aí, eu, porrete, tô se escolhe o teu. Aí, escolhe o teu, sabe? Então, de maneira resumida, isso também é explicado em Dangerous Personalities de Joey Navarro e no livro When Violence is the Answer de Tim Larkin. Se um agressor quer cometer uma agressão, se ele quer te machucar fisicamente de início, ele já chega e te machuca. O que a gente pode dizer é que nesse momento isso trata-se de uma suposta, de uma tentativa de uma agressão social e não de uma violência social. Essa distinção é feita no livro When Violence is the Answer do Tim Larkin e basicamente diz pra gente o seguinte: o cara que quer te causar um dano, um prejuízo físico muito grande, ele vai fazer isso da melhor maneira possível, da maneira que ele não fique encurralado ou da maneira que ele não seja pego. Então, esse tipo de situação de violência social é quando a pessoa chega em você sem que você perceba, te dá uma facada e sai de perto de você. Também na situação de violência social é muito comum que a pessoa chegue muito próximo de você e que não tenha plateia em volta. É literalmente aquele caso de um serial killer ou de um assassino em série, de um agressor em série que vai, passa numa saída de escolas, dá uma facada numa criança no meio da multidão sem que ninguém perceba e continua andando. Esse tipo de situação é bem prejudicial. Agora, o outro caso, que é o que se encaixa aqui nesse que nós estamos vendo, a agressão social, basicamente é uma disputa de ego. É quando uma pessoa, o agressor, quer mostrar para o público que o alvo dele, o oponente dele, é inferior a ele. Por qualquer motivo que o agressor, enfim, que um dos dois ali entenda. Ele quer mostrar para o público que aquela outra pessoa é inferior. Então, nesse tipo de situação, costuma ter uma plateia, as agressões não costumam ser letais e os dois oponentes costumam ficar numa distância segura para trocação de socos ou golpes. Não é um querendo ali chegar muito perto do outro, até porque o objetivo não é ser letal, mas sim mostrar para o público que você é superior ou dominante. E basicamente é disso que a gente pode falar que se trata essa situação. Uma disputa de ego, um embate de egos ali, onde um tá querendo mostrar para o público que é melhor que o outro. De maneira resumida, é assim que a gente pode observar essa situação. E dito isso, eu finalizo então meus comentários sobre essa fatídica cena, sobre esse momento aqui histórico da televisão brasileira. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!